Você já sentiu sua alma sufocada? Sua jornada espiritual paralisada, como se uma força invisível impedisse seu avanço? Uma escuridão que consome a chama da sua fé, deixando-o num labirinto de dúvidas e exaustão? Muitos buscam respostas em lugares complexos, em filosofias rebuscadas ou em promessas vazias. Mas e se a chave para destravar sua vida espiritual, para reacender a chama que um dia ardeu vibrante, estivesse escondida em um livro ancestral, muitas vezes negligenciado, um livro que a maioria sequer ousa abrir? O livro de Números. Um capítulo em particular guarda segredos de uma era distante, mas sua mensagem reverbera hoje com uma potência surpreendente, capaz de revolucionar a forma como você enxerga sua própria caminhada. Neste vídeo, vamos desvendar Números 8, um manual esquecido de purificação, propósito e iluminação. Vou te mostrar como os rituais de um povo no deserto, realizados há milênios, podem ser o mapa exato para você destravar sua vida espiritual, reacender sua luz interior e encontrar o caminho para uma liberdade e um serviço a Deus que você nem imaginava serem possíveis. Antes de começar, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, pois a solução que você tanto busca e que está escondida nas entrelinhas de um texto milenar será completamente revelada. Prepare-se para ver sua fé ganhar um novo fôlego, a névoa da inércia, quando a alma perde o rumo, aquele suspiro profundo, o olhar perdido no horizonte. A rotina que antes era um caminho, agora parece um pântano de inércia. Você já se pegou ali, tentando orar, mas as palavras parecem vazias, lendo a Bíblia, mas as páginas não falam, indo à igreja, mas sentindo-se um estranho no ninho. É a sensação de estar travado, de tentar avançar, mas algo puxa para trás, uma névoa densa que obscurece o propósito e a alegria. Não se preocupe, você não está sozinho nessa experiência. Milhões de pessoas ao redor do mundo, em algum momento de suas vidas, se deparam com essa estagnação espiritual, essa sensação de que a bússola interior está quebrada, ou pior, apontando para lugar nenhum. É uma condição universal, uma crise da alma que transcende épocas e culturas. Na ânsia de encontrar uma saída, muitos mergulham em uma busca incessante por respostas modernas, por gurus espirituais, por técnicas de autoajuda que prometem um despertar instantâneo. Mas por que, para muitos, essa busca incessante termina em mais frustração, em mais vazio? Onde está a luz quando tudo parece escuro? Como reencontrar o caminho quando a bússola interior falha? Quando a fé que um dia foi montanha, agora é um grão de areia quase imperceptível? A grande verdade é que, às vezes, a simplicidade da resposta nos escapa, porque estamos acostumados a buscar o complexo. Olhamos para o futuro com desespero, sem perceber que o passado, a sabedoria dos ancestrais, pode conter exatamente a chave que precisamos. A angústia de uma vida espiritual travada não é um sinal de fraqueza, mas um grito profundo da alma por conexão, por propósito, por algo que a tire da escuridão. É um pedido por luz. E se essa luz, que você tanto anseia, estivesse literalmente esperando para ser acesa? E se a resposta para essa escuridão não estivesse em mais esforço, em mais sacrifício insano, mas em um convite simples, direto de Deus, para acender as lâmpadas de sua vida? É aqui que o livro de Números, especificamente o capítulo 8, começa a desvendar seu mistério. Ele nos convida a olhar para uma cena no deserto, onde a escuridão era uma realidade constante e onde Deus deu instruções específicas para que a luz nunca se apagasse. Mas essa luz, por si só, não seria suficiente sem uma profunda purificação. E é aqui que o texto nos leva a um novo e surpreendente ritual: as lâmpadas que dissipam a sombra, o desígnio do brilho.
Imagine-se no deserto, a vastidão escura da noite engolindo tudo ao redor. A única fonte de luz naqueles tempos era o fogo, as tochas, ou para o povo de Israel, a chama divina que ardia no tabernáculo. É nesse cenário que Deus dá uma instrução crucial a Moisés e, por extensão, a Arão, o sumo sacerdote. Abrimos Números 8, e os primeiros versículos nos revelam uma ordem detalhada, quase poética, sobre como a luz deve ser acesa. É uma passagem que muitos leem rapidamente, sem captar a profundidade de sua sabedoria, mas que carrega em si um segredo vital para a sua própria vida espiritual. Fala a Arão e dize-lhe: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas alumiarão para a frente do candelabro. E Arão assim o fez, acendeu as lâmpadas do candelabro para a frente dele, como o Senhor ordenara a Moisés. E esta era a obra do candelabro, de ouro batido, tanto o seu pé como as suas flores. Obra batida era o candelabro. Conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele o fez. Números 8, 2, 4. Observe a precisão. As 7 lâmpadas alumiarão para a frente do candelabro. Não de qualquer jeito, não em qualquer direção, mas de forma específica para a frente. O candelabro, a menorá, não era apenas um objeto decorativo. Era de ouro puro, feito com esmero, conforme um modelo divino. As 7 lâmpadas representavam a plenitude, a perfeição da luz de Deus, a presença constante da sua sabedoria. Mas o que significa alumiar para a frente? Aqui reside uma das primeiras grandes curiosidades e lições. A luz não era para iluminar o próprio candelabro, nem para criar um espetáculo estético. Ela tinha um propósito funcional e direcional: apontar para a frente, para o Santo dos Santos, para o caminho que o povo deveria seguir em sua jornada pelo deserto. Era a luz de Deus guiando o seu povo. Naquele contexto, a luz guiava o caminho físico e espiritual. Para nós, hoje, isso ressoa de uma forma poderosa. Quando nossa vida espiritual está travada, muitas vezes é porque nossa luz interior, nossa consciência, nosso propósito, não está brilhando para a direção correta. Estamos talvez iluminando nossos próprios problemas, remoendo o passado, ou simplesmente nos consumindo em preocupações internas. Mas a instrução divina é clara. Nossa luz deve ser direcionada para a frente. Qual é essa frente em sua vida? É o propósito que Deus tem para você? É o amor ao próximo? É a busca por sua vontade? É a esperança de um futuro em Cristo? A luz das lâmpadas no tabernáculo não podia simplesmente cintilar sem direção. Ela tinha um alvo, um foco. E a sua luz, a sua fé, o seu testemunho precisa também ter um foco claro, um direcionamento para fora de si, para o propósito maior. Mas essa luz, por si só, não seria suficiente sem uma profunda purificação. E é aqui que o texto nos leva a um novo e surpreendente ritual. Um mergulho em uma limpeza que vai além do físico, atingindo as profundezas da alma. O banho sagrado, destravando bloqueios internos, através da purificação. Acender as lâmpadas, projetar a luz para a frente, é um ato de propósito. Mas como podemos brilhar se estamos cobertos de impurezas? Se nossa alma está sobrecarregada por pesos invisíveis? É com essa pergunta em mente que Números 8 nos mergulha em uma das cerimônias mais fascinantes e detalhadas do Antigo Testamento, a consagração dos levitas. Este não era um ritual qualquer, era uma exigência divina para que esses homens pudessem servir a Deus de maneira plena no tabernáculo. A importância desse processo é tão grande que os versículos 5 a 13 são inteiramente dedicados a ele. Disse mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificares. Espargirás sobre eles a água da purificação, e farás passar a navalha sobre toda a sua carne, e lavarão as suas vestes, e se purificarão.
Números 8, 5, 7. Pense na cena. Os levitas, uma tribo separada para o serviço do tabernáculo, não podiam simplesmente assumir suas funções. Eles precisavam passar por um rito da purificação, um processo que envolvia múltiplos passos, cada um carregando um simbolismo profundo. Primeiro, a aspersão da água da purificação. Não era uma água comum, mas uma mistura especial, simbolizando a remoção de impurezas rituais e a separação para Deus. Segundo, a navalha. Farás passar a navalha sobre toda a sua carne. Não era para causar dor, mas para raspar todo o pelo do corpo, simbolizando a remoção de tudo o que era supérfluo, de tudo o que era natural e impuro, uma entrega total e radical. Terceiro, lavar as vestes. Um ato de limpeza externa que espelhava a limpeza interna, a renovação e a pureza necessárias para a presença divina. Esses detalhes específicos nos mostram que a purificação não era superficial, era completa, minuciosa. Não havia atalhos. Cada passo desse processo era crucial, não apenas para a higiene, mas para uma limpeza ritualística com implicações espirituais profundas. Mas o que essa água, essa navalha, essas vestes limpas significam para nós hoje, em nossa busca por destravar a vida espiritual? A água da purificação, no contexto do Novo Testamento, ecoa o batismo, o arrependimento, o perdão dos pecados através do sacrifício de Jesus. É a limpeza da culpa, o lavar das manchas que pesam sobre a alma. A navalha, por sua vez, pode ser vista como a remoção de tudo o que nos prende, de hábitos nocivos, de pensamentos impuros, de mágoas e ressentimentos que nos impedem de avançar. É o despojar-se do velho homem, de tudo aquilo que impede a nossa luz de brilhar. E as vestes lavadas, elas representam a nova vida em Cristo, a santidade, a justiça que recebemos pela fé, o revestir-se de uma nova identidade, a de filhos e servos de Deus. Quando nossa vida espiritual está travada, muitas vezes é por causa de bloqueios internos que precisamos remover. Pecados não confessados, feridas não curadas, perdões não concedidos. A consagração dos levitas nos ensina que para servir a Deus com total liberdade e luz, precisamos passar por essa limpeza profunda. É um convite para examinar as profundezas de nossa alma e permitir que a água da purificação de Cristo nos lave por completo. Mas a cerimônia não termina aqui. A purificação era apenas o prelúdio para um ato ainda mais significativo, um ato que nos revela o verdadeiro propósito de estarmos livres e limpos. O serviço e a liberdade. O propósito. Desvendado. Com a purificação completa, os levitas estavam prontos. Mas prontos para quê? Números 8 continua sua narrativa, revelando o ponto culminante dessa cerimônia e, mais importante, o propósito por trás de tanto detalhe e esforço. Após serem lavados e raspados, os levitas eram apresentados diante do tabernáculo em um ato público de dedicação. Depois farás que os levitas se apresentem perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas, e Arão oferecerá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, para que sirvam no ministério do Senhor. Números 8, 10, 11. Este é um momento chave. Os filhos de Israel, representando toda a congregação, punham as mãos sobre os levitas. Este gesto era um ato de identificação e transferência. Simbolizava que os levitas estavam sendo separados não apenas por si mesmos, mas em nome de todo o povo. Eles seriam os representantes, os substitutos dos primogênitos, dedicados exclusivamente ao serviço do Senhor. Eles eram uma oferta de movimento, agitada perante o Senhor, um símbolo de sua total entrega e disponibilidade. Qual a curiosidade bíblica aqui? Os levitas eram um resgate.
Deus havia poupado os primogênitos de Israel na 10ª praga do Egito, e ele reivindicava os primogênitos de todas as famílias para si. Mas em sua sabedoria, ele aceitou a tribo de Levi como substituta. Em Números 3, aprendemos que os levitas foram contados para suprir o número dos primogênitos, e os que sobraram foram resgatados com dinheiro. Isso mostra o valor do serviço e da dedicação. Os levitas não eram apenas homens, eram um presente de Deus ao sacerdócio, para auxiliar Arão e seus filhos. O mais intrigante é que após essa consagração, os levitas recebiam um mandamento específico sobre a duração de seu serviço. Isto é o que pertence aos levitas. Da idade de 25 anos para cima, entrarão para o serviço, para fazerem o trabalho na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, se retirarão do serviço do trabalho e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos, servirão na tenda da congregação, guardando a guarda, mas não farão o serviço. Números 8, 24, 26. Um limite de idade para o serviço ativo. Não uma aposentadoria por descarte, mas uma transição para um novo papel, ainda de guarda, de mentor, mas não mais de carregador das pesadas peças do tabernáculo. Isso nos revela a sabedoria divina na gestão de energia, propósito e descanso. Para a sua vida espiritual travada, há uma aplicação profunda. Uma vez purificados e com a luz direcionada, o próximo passo é o serviço. Muitos se sentem estagnados porque não encontraram seu propósito, o para quê de sua fé. A consagração dos levitas nos mostra que a purificação não é um fim em si mesma, mas um meio para um fim maior: servir a Deus e ao próximo com alegria e dedicação. Mas o que significa esse serviço hoje? Não somos levitas carregando o tabernáculo. Significa usar seus dons, seus talentos, seu tempo para edificar o reino de Deus. Pode ser na igreja, na comunidade, na sua família, no seu trabalho. É entender que sua vida tem um propósito divino e que Deus deseja usá-lo, com a luz acesa e a alma purificada. A liberdade espiritual não é apenas a ausência de amarras, é a capacidade de viver em pleno propósito, de servir a Deus com todo o coração. E para muitos, encontrar esse propósito de serviço é a peça que faltava para destravar completamente a vida espiritual. A estagnação se desfaz quando a alma encontra seu verdadeiro alvo: ser útil nas mãos do Criador. A vida espiritual travada não é um destino, é um sinal de que algo precisa ser ajustado, purificado e redirecionado. E Números 8, um capítulo que à primeira vista pode parecer apenas um conjunto de rituais antigos, se revela como um mapa detalhado para a sua liberdade. Ele nos ensina que a iluminação começa com um direcionamento claro, que a pureza é fundamental para o serviço, e que o serviço, por sua vez, é a chave para uma vida com propósito e significado. A solução para a sua vida espiritual travada não é mágica nem instantânea. Ela é uma jornada de intencionalidade. É acender suas lâmpadas, sim, mas acendê-las para a frente, para o propósito que Deus tem para você. É aceitar a purificação, a água e a navalha que removem o que te impede de ser livre. E, finalmente, é abraçar seu chamado ao serviço, dedicando sua vida, seus dons, seu tempo a algo maior do que você mesmo. O que impede sua luz de brilhar para a frente? O que você precisa permitir que seja purificado em sua vida? E qual é o serviço que Deus te chama a realizar com a liberdade que Ele te oferece? Essas são as perguntas que Números 8 nos força a confrontar. A jornada dos levitas, de purificação a serviço, é um eco da jornada que cada um de nós é chamado a trilhar. Uma jornada que destrava a alma, que reacende a paixão e que nos coloca no centro da vontade de Deus. Mas a reflexão não termina aqui.
Entender esses princípios é o primeiro passo. Aplicá-los é a verdadeira virada de chave. E é sobre como transformar esses rituais antigos em uma prática viva e impactante para o seu dia a dia que vamos falar agora, para que você não apenas compreenda, mas realmente experimente essa solução em plenitude. A Bíblia, esse livro milenar, não é um mero compêndio de histórias antigas. É um manual de vida, um farol em meio à escuridão. E Números 8 é mais um testemunho de sua eterna relevância. Ele nos convida a ir além do superficial, a mergulhar na profundidade dos símbolos e a extrair verdades que, aplicadas, têm o poder de transformar nossa realidade. A purificação dos levitas, por exemplo, não era um ato isolado de limpeza. Era um processo de consagração, de separação. Eles eram retirados do comum para o sagrado. Essa ideia de ser separado para Deus é algo que ressoa em cada cristão. Você não é chamado a ser apenas mais um na multidão. Você é chamado para ser santo, separado, com um propósito divino. Mas o que acontece quando esquecemos essa vocação? A estagnação. A luz se apaga, o propósito se perde. É como um motor de carro que tem combustível, mas está com as velas sujas. Ele tem potencial, mas não pode funcionar plenamente. A purificação em Números 8 era as velas limpas para o motor espiritual dos levitas. No Novo Testamento, essa purificação e consagração é uma obra que se inicia na conversão e se estende por toda a vida. O apóstolo Pedro nos lembra em 1 Pedro 1:22, tendo purificado as vossas almas pela obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E em 1 Pedro 2:9, somos chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe a conexão? Da purificação, almas purificadas, para o serviço, anunciar as virtudes, para a luz que nos chamou das trevas. É fascinante como os princípios divinos se mantêm consistentes através dos milênios. A necessidade de clareza de propósito, a importância da limpeza interior e o poder transformador do serviço são verdades atemporais. A vida espiritual travada não é uma sentença, é um convite para recalibrar, para retornar aos princípios fundamentais que Deus estabeleceu. A vida com Cristo não é passividade, é um dinamismo constante, um movimento de luz, limpeza e serviço. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu começo a aplicar isso na minha vida hoje? É mais simples do que parece, mas exige intencionalidade. Primeiro, examine suas lâmpadas. Onde sua luz interior tem brilhado? Para que direção seus pensamentos, suas energias, seus anseios têm se voltado? Peça a Deus que revele à frente para onde você deve direcionar sua vida, seu foco, seu propósito. Segundo, encare a purificação. O que em sua vida é a sujeira que impede seu motor espiritual de funcionar? Há pecados não confessados? Há ressentimentos que você guarda? Há hábitos que te arrastam para trás? Peça a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para te lavar com sua água de purificação. Aquele banho sagrado dos levitas encontra seu cumprimento na obra de Cristo na cruz. Permita que Ele raspe o que não te serve mais, que lave suas vestes, que te revista de novidade de vida. É um processo contínuo, mas cada passo é libertador. Terceiro, abrace o serviço. Qual é o seu chamado, o seu dom, a sua paixão que você pode oferecer a Deus e ao próximo? O serviço não precisa ser em um púlpito ou em um palco. Pode ser um ouvido atento a um amigo, uma oração sincera por alguém, um gesto de bondade no dia a dia, um trabalho honesto feito com excelência. Os levitas eram trabalhadores.
Servir é colocar-se à disposição, com suas mãos puras e seu coração livre, para fazer a diferença no mundo como representante da luz de Deus. E assim, voltamos ao início. A angústia da alma sufocada, a vida espiritual paralisada. Números 8 nos oferece não uma fórmula mágica, mas um caminho. Um caminho de iluminação, purificação e serviço. Um caminho que te tira da escuridão e te leva para a maravilhosa luz de Deus. A solução está lá, esperando para ser desvendada e vivida. Mas há uma questão em aberto, uma semente de mistério que este capítulo planta. Se os levitas tinham um tempo determinado para o serviço ativo e depois passavam para uma guarda mais leve, isso nos faz pensar: qual é o ciclo de nossa própria vida espiritual? Existe um tempo para o esforço intenso e um tempo para o amadurecimento e a mentoria? E como podemos reconhecer esses estágios para não nos esgotarmos, mas sim nos mantermos relevantes e cheios de propósito até o fim? Esta é uma reflexão para um próximo vídeo, onde mergulharemos mais fundo nos mistérios do tempo de Deus para nossas vidas. Se este vídeo tocou seu coração e te deu uma nova perspectiva sobre sua jornada espiritual, eu te convido a deixar seu like e compartilhar com alguém que também precisa destravar sua fé. Sua interação ajuda o canal. Entenda a palavra, a levar essa luz para mais pessoas. E para não perder nenhuma das nossas explorações profundas das Escrituras, assine o canal e ative o sininho. Clique agora para ver nossa playlist completa sobre o livro de Números, onde desvendamos outros segredos fascinantes que a maioria ignora. Sua jornada de compreensão e conexão está apenas começando. Clique e continue explorando.